Então, olá, esse é o segundo Relato Ayahuasca e hoje temos convidado Jeff Parras. E hoje ele vai contar sua experiência de transformação com a medicina da Ayahuasca. Boa noite, Jeff. Boa noite, Gleiber. Tudo bom? Tudo ótimo. Nessa quarentena em casa, tendo que fazer uma videochamada para gravar. Como é que estão as Bora lá, coisas? irmão. Gleiber, desafiador, né? Você fazer toda essa passagem, né, dentro de casa, sozinho, né? E como todo Sim, mundo sabe, cada um tá onde deveria estar, né? Eu tenho que estar sozinho. Eu tô aqui, no meio do mato, sozinho. é isso aí. Então conta como foi o começo desse teu caminho, expansão de consciência para se autodescobrir? Como é que foi? O porquê que você foi atrás dessas medicinas, tudo? Que tipo de cura você queria? Conta um pouco pra gente como é que foi. Tá bom. Eu vou apresentar, sou o Jefferson Parras. Gleiber, eu fui atrás porque eu estava num nível, ou eu procurava alguma coisa para fazer na minha vida, ou eu morria. Eu estava Hum, num ponto do pico ali da depressão, da ansiedade, de várias doenças psicológicas já me pegando e eu tinha que fazer alguma coisa. Eu pedi para o universo, acho que eu clamei um momento que eu falei assim, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. E foi quando eu fui lá para o salão, né, trabalhar junto com vocês no Estúdio B. Foi quando eu conheci mais o Gleiber, né? Eu só conheci o Gleiber sim. mais por passagem, de falar oi, né? Lá que a gente se aproximou. E eu sempre estudei um pouquinho sobre a ayahuasca, né? Mas eu morria de medo Sim. pelos relatos das pessoas, né? Então você via muita coisa negativa. E você foi uma pessoa que me mostrou o mundo da ayahuasca, né? Você que começou a me falar mais profundamente, porque eu comecei a conviver com você e você sempre falou mais desse processo de como que funcionava. Então, eu fui por quê? Eu estava desde os 25 anos, 24 anos usando drogas, né? Era o momento da onde que eu tinha essa válvula de escape para fugir um pouco, né, das questões que eu não sabia que existia, que era a dependência emocional, que era essa depressão, essa ansiedade. Eu buscava a droga para tapar esse buraco, né? Então eu sempre fui atrás das drogas querendo respostas, só que não sabia. Só que aí chegou um ponto que eu descontrolei, eu perdi a mão, comecei a usar cocaína. E nesse tempo foi um momento muito pesado, porque mexeu com a família, mexeu com o meu lado profissional, mexeu com o meu lado pessoal. As pessoas foram se afastando, eu fui perdendo clientes, eu fui se afastando da minha família, né? Então, aos poucos, eu fui perdendo muita coisa nesse processo, né? E aí chegou o ponto que eu falei assim, preciso fazer alguma coisa. E foi quando eu te conheci, eu falei assim, preciso ir nesse ritual. Lógico que teve uma iniciação primeiro, né? O Gleiber me apresentou a medicina do rapé. Foi um processo bem intenso já para mim. Na O Gleiber, quando verdade, eu coloquei um medo muito grande em você, eu não cheguei aí, ainda vou porque falar. não, é bom colocar, porque muitas vezes tem pessoas que procuram a medicina, mas de um modo recreativo. Sim, Então, eu já tento colocar a medicina como algo que é um trabalho que você faz consigo mesmo e é muito sério, que pode te sim, levar para lugares onde você não esteja preparado, porque ainda você não tem consciência daquilo. Mas você já estava numa busca. Eu senti isso, mas eu coloquei uma certa pressão porque eu quero saber se ele realmente quer mesmo, né? É bora. isso que ele quer, se é isso que ele está buscando. Pode continuar. E aí, o que aconteceu? O senhor Gleiber, ele botou muita pressão, ele botou muito medo. Eu já era assustado com os relatos, ele piorou mais ainda. Eu sei que o Gleiber queria me passar uma coisa para ver se eu não queria fazer isso como um modo recreativo, por ele entender a minha história
de eu ter usado muitas drogas, muitos psicodélicos, talvez ele sentiu isso. Vamos ver se esse cara tá afim mesmo, né, de fazer esse mergulho, de conhecer a medicina. Então ele falou as coisas muito sérias e isso me deixou um pouco travado até no começo do ritual, que foi um processo bem doloroso para mim no primeiro ritual, que a ayahuasca veio como uma mãezona assim para trazer essa força, né, para me mostrar, olha o que você está perdendo e ao mesmo tempo eu muito assustado. Então eu vou contar o meu primeiro relato. O Gleiber me colocou tanto medo que eu tinha medo de fazer limpezas, né? As limpezas são vomitar, você chorar, você passar vergonha, você até passar mal de cagar nas calças, né? Sim. Dependendo do caso da pessoa. E o que aconteceu? Esse meu primeiro ritual, eu me segurei tanto que eu tinha medo de qualquer coisa. Eu respirava, eu estava com medo. Então, na hora que veio fazer as limpezas, eu saí correndo pro banheiro, eu não sabia se eu vomitava, se eu cagava, se eu chorava, porque saiu muita coisa pesada que eu não conseguia nem identificar o que estava saindo. E logo ali eu já comecei a sentir muitas coisas boas. Então, eu acho que foi me mostrando que tudo que eu estava sentindo era medo. E o medo veio da questão da infância, de tudo que eu vivi. Eu sofri abuso sexual, eu fui deixado pelo meu pai, fui deixado pela minha mãe. Então, foram muitas percas. Então, você, quando é criança, você não entende, né? Então, você vai criando várias crenças dentro de você, como aquilo é verdade. Então, nesse primeiro ritual foi bem intenso. Eu fiz ao uso da medicina, né, da ayahuasca e do rapé. E o rapé veio também com muita força, então foi um aprendizado bem grande, junto já no primeiro ritual. E eu lembro que lá, nesse primeiro dia, eu já comecei a despertar muitas coisas que estavam dormindo, né? Que a ayahuasca, ela desperta coisas em você. E a primeira coisa foi a música. Tinha um tambor, juro para você, parecia que estava me esperando. Que foi o primeiro ritual, foi na Nação do Arco-Íris, né, no NAI, lá em Piracicaba, era num lugar aberto, muito gostoso, Foi do Mariri. e tinha um tambor, isso, bem aberto, que o E Gleiber até falou assim, não, vai com a roupa do corpo. Eu cheguei lá, tava um frio do caraca, se não fosse a Mari me ajudar lá com roupa, com colchão, estaria, né, no relento, mas deu tudo certo. E aí ele já começou a despertar dons, né, que estavam dormindo, que era música, porque desde novo eu sempre toquei em banda marcial, então eu toquei vários tipos de instrumento. Isso tinha sido adormecido. Então, a primeira coisa que a ayahuasca trouxe foi mostrar esse mundo que estava adormecido, que era música. Então, eu já levantei, pedi licença para ele se podia tocar, comecei a tocar o tambor. E outra coisa aconteceu, que eles acharam uma coisa muito incrível, porque por eu estar no primeiro processo de ayahuasca, a maioria fica jogado, passando por muitos processos, e eu já estava cuidando, eu estava ajudando as pessoas dentro do ritual. E eles falaram assim: "Você toca tambor?" Eu falei assim: "Não, é a primeira vez". Então, foi muito legal esse primeiro ritual que eu tive, e esse foi um dos primeiros dons, né? O cuidar, que eu sempre gostei de fazer isso, e a segunda coisa foi essa parte do tambor que me despertou o dom da música, né? Então, esse ritual foi muito especial, então eu entrei numa força que teve uma hora que eu falava com a árvore por 3 horas. Eu acho que foi você ou foi o Alan que falou: tá bom, irmão, já recebeu a informação, volta para cá, que a gente vai fechar o ritual. E foi um ritual muito especial. Então, eu só agradeço, né, por ter chegado nesse mundo ayahuasqueiro. Então, foi isso que me despertou. Então, foi a busca da cura dessa criança ferida que acabou trazendo muitas experiências boas e experiências ruins, então foi mais pela cura das drogas, né? Foi por isso que eu fui atrás da ayahuasca. porque muitas vezes assim a gente percebe que a nossa fuga, e quando a gente usa drogas, ela está muito atrelada com o passado que a gente teve, com algumas faltas emocionais que a gente teve no momento da infância. Ou alguma coisa que aconteceu na fase adulta que traumatizou e aí você buscou uma fuga para aquilo. E no teu caso, conta pra gente sobre o que aconteceu da tua infância, o que você vislumbrou nessa tua infância que foi
algo que depois você se perdoou daquilo, perdoou as pessoas, que seu pai, sua mãe, as pessoas da sua família, né? Conta um pouquinho pra gente. É, como eu acho que toda a infância, né, é desafiador, né, para a criança, ela está aprendendo a estar aqui, né, nesse mundo e ver que tem regras, que tem uma vida a ser construída e tem muitas coisas que a gente precisa, né, ter base da família. E quando a gente não tem, a gente cresce perdido, né? Então, no caso, né, eu, quando estava ainda na barriga da minha mãe, as histórias que eu sabia e que depois a ayahuasca me mostrou, é que eu fui rejeitado. Então, desde a barriga, desde quando eu estava ainda no ventre da minha mãe, eu estava sendo rejeitado. Então, era muita briga entre meu pai e minha mãe, então isso foi passado para mim. E ainda quando eu nasci, minha mãe, há um ano, quando eu tinha um ano de idade, ela foi embora. Então, eu fui deixado com meus avós, porque meu pai era muito novo. Então, quem acabou criando eu, naquele momento, foi meu avô e minha avó, né, que era a mãe do meu pai. Então, eu fui criado no meio deles como se eu fosse filho dela, né? Então, meus tios são meus irmãos. Então, eu falo para eles, né, que hoje eu chamo eles de tio, mas fui criado como irmãos. Então, nesse meio, eu fui criado ali, lógico, com todo o amor, com todo o carinho, tudo que eles podiam me dar, eles me davam. Só que isso foi criado um buraco entre eu e esse amor de família que eu não conseguia sentir, porque como minha mãe foi embora, eu sempre fiquei com aquela coisa. Mas por que minha mãe me deixou? Porque eu não tenho uma mãe, porque eu não tenho o amor dela. Mesmo a minha avó suprindo tudo isso, ainda tinha aquele buraco, né? Porque eu sentia isso. Era muito forte. Desde quando eu era criança, que eu lembro até na escola, quando tinha Dia das Mães, ou quando eu tinha alguma coisa para a mãe ir, eu sempre achava estranho minha avó estar lá. Não era minha mãe, mas era minha avó, mas eu chamava ela de mãe, considero ela minha mãe até hoje, é o amor da minha vida, mas aquela criança, ela precisava da mãe biológica, né? Porque ela foi deixada, ela foi rejeitada, então eu sempre busquei isso, né? E conforme foi passando a idade, meu pai, muito jovem ainda, ele acabou seguindo a vida junto com a gente, e aos 7 anos ele me deixou. Não que ele me largou e não falou mais comigo, mas foi outro rompimento aos 7 anos. Ele foi embora para uma outra cidade, eu morava em Mariporã, no interior, e ele foi para São Paulo, então eu perdi o contato com ele. Aí foi mais uma busca. Eu falei assim, mais uma pessoa me deixando, né? Então eu fiquei sempre nessa busca. Caramba, mais uma rejeição. Então, eu sempre fui atrás muito do meu pai quando eu era criança. Eu lembro que eu ligava para ele, eu queria estar com ele e eu não podia, porque ele estava trabalhando, estava fazendo a vida dele, para depois me levar. Ok. Meu avô, né, contando sobre outras percas, a pessoa que tinha de referência de pai era meu avô. Aos 5 anos, quando eu tinha 5 anos, ele faleceu. Então, foi mais uma perca. Então, essa infância, né, do Jefferson, dessa criança, foi muito pesada, né, nessa questão de rompimentos e perda, né? Então, ela não sabia lidar com tudo isso ainda. Então, ela foi criando esse mundo, né? Então, é como se eu visse o mundo como se ele tivesse contra mim. Ninguém está me vendo, ninguém me enxerga. E quando eu fui crescendo, né, com 12 anos, meu pai já foi me levar para casa, foi outra coisa que aconteceu. Ele me levou para casa, mas eu não recebi o que eu tinha que receber, que era o carinho, era a atenção, eu cobrava isso muito dele, e era um pai provedor, né? Como acho que a maioria das famílias, né? O pai, como ele não recebeu, ele não sabia dar. Mas aos 12 anos eu fiquei até os 18 com ele, então era um pai que ele não estava presente emocionalmente, e aquela criança estava buscando ainda a presença de um pai, de uma família, de um acolhimento, e não teve de novo. Então, aos 18 anos, eu me assumi homossexual, né? Para mim, não para as pessoas, né? Que eu nunca cheguei para ninguém que eu sou homossexual, porque na cabeça isso aqui foi muito bem formado. Ninguém se apresenta que é heterossexual. Por que que eu tinha que me apresentar como homossexual? Apresentei as pessoas que eram meu namorado ou a pessoa que eu estava junto, apresentava para a família, esse aqui é o fulano, tá aqui junto comigo, e as pessoas foram respeitando e foram entendendo que eu gostava de homem, e isso foi muito bem resolvido, eu nunca tive problema com essa questão.
Lógico que na infância ali, né, você começa a sofrer uns bullying, né? Ah, o viadinho, e aí essas coisas também mexem um pouco com a criança, né? Com certeza. Então, opa, não foi pesado assim, né, na minha cabeça, mas o que eu passei quando eu era criança com os bullying, eu sempre não deixei aquilo me afetar muito, né? Eu sempre soube driblar essa questão, né, de você ser uma criança diferente, uma criança mais que se expressava mais, uma criança que tinha mais criatividade, que dançava, que cantava, e sempre isso foi muito forte dentro de mim. Então essas coisas foram me driblando, eu sempre soube me camuflar no meio dessas pessoas, né? Isso me fez mal nessa parte da infância porque eu não podia ser o Jeff, né? Eu tinha que ser um Jeff que a sociedade queria, que Verdade, era o queria. hétero, heteronormativo. Eu precisava estar no meio daquelas pessoas para ser aceito. Mas isso foi muito bem resolvido, eu não tive muitos problemas na hora que eu assumi isso para dentro de mim. E aí, com os 18 anos, você começa a conhecer outras pessoas, você conhecer o mundo, foi morar sozinho, e aí você conhece o mundo GLS. O mundo GLS é uma vida bacana, você conhece muita gente bacana, mas você conhece muita gente ruim também. E foi nesse momento, né, que eu acabei conhecendo as drogas. E na minha cabeça, naquela época, tipo, eu não sou viciado, né? Eu só uso de final de semana. Eu só uso para recreação, uso na baladinha. Só que isso foi aumentando, as drogas foram aumentando. E esse buraco cada vez maior, cada vez me consumindo mais. Só que eu não entendia o que estava acontecendo. E junto com isso, mediunidade rolando. E eu puxando tudo que você imaginar junto. Imagina a loucura que virou minha cabeça. E aí eu comecei a ficar com depressão, eu comecei a ficar com síndrome do pânico, eu comecei a ficar com paranoias, achando que as pessoas estavam atrás de mim, que elas iam me fazer mal. Foi um processo muito forte. Quando começou a mediunidade também vir nessa idade, imagina a mediunidade vindo, você no meio de uma balada, você abrindo o seu campo inteiro, vixe, era muita coisa. Hoje eu consigo enxergar, mas naquela época eu não enxergava. Então, acabei Mas vivendo muitos também processos nessa época. é, você acabou usando algumas drogas psicodélicas nessas baladas, né? Pode Sim, sim. ser que nesse momento tenha abriu esse campo, né? Abriu. Espiritual também. E aí, dependendo do ambiente onde você tá, da entidade que tá ali, pode ser positivo ou negativo. Vai depender Pode muito. ter certeza que era negativo. Pode ter certeza, filho. Que as coisas que eu sentia, eu não tenho nem como explicar, Guilherme. Eram umas confusões mentais, de paranoia, que eram umas coisas de doido, porque eu puxava muito esses processos, então as pessoas chegavam para conversar comigo dentro da balada, eu já com essa mediunidade, puxava o que ela estava sentindo, ela saía sorridente, maravilhosa, e eu, ó, toma. E eu ficava com todo aquele processo, totalmente desequilibrado, né? Imagina uma criança de 25 anos, que eu achava uma criança naquela época. Eu achava que tudo era divertido, tudo era lindo, tudo era colorido, né? E eu comecei a conhecer o mundo e conhecer as pessoas. E nesse momento, então, por causa dessa infância, né, de procurar o acolhimento, de você procurar essa aprovação das pessoas, você acaba se misturando com algumas pessoas que acaba te levando para algumas experiências que acabou me levando até as drogas, que foi aonde começou a expandir muito, porque as psicodélicas também, eu acho que quem estudou um pouco, que já foi pesquisar, é um campo também, é uma medicina, mas as pessoas usam para recreação. Mas se você pegar uma droga psicodélica e fazer um ritual também, você vai entrar num campo sagrado, você vai conseguir acessar muitas coisas bacanas também, como a ayahuasca é uma consciência, as drogas psicodélicas também. Então, abriu muito esse campo por causa dessa infância, entendeu? Que foi meia conturbado, né? E eu pulei uma parte, né? Porque nessa infância ainda eu tive um abuso sexual. Então, Com imagina, quantos né? anos você teve esse abuso? Que eu me lembro, assim, de abuso sexual, isso foi ali dos 2 até mais ou menos uns 5, 7 anos. Aí dos 7 aos 12 eram mais a curiosidade, mas acabava sendo abusado na rua do que era um abuso sexual totalmente, como que foi dos 2 aos 5 anos. Então teve muito esse processo também que eu tive, né? Então foram
percas, rejeição, abuso sexual, e foram muitos cortes, né? Então, essa criança foi crescendo com muitos traumas e muito medo. Então, foi isso que aconteceu nessa infância, por isso que chegou nessas experiências. Você, na verdade, cresceu numa conturbação emocional gigantesca. Demais, Você, como demais. milhões de pessoas, né? Sim. E hoje, muitas vezes, quando a gente está num ritual e ouve o relato das pessoas, você vê vários relatos onde você tem abuso sexual, muitas vezes de parentes próximos, até de pais ou mães, e isso muitas vezes fica bloqueado nas pessoas, Sim. né? E essas expressões, elas vêm no campo material de uma forma muito negativa. Muitas vezes as pessoas Demais. comem demais, ou usam algum tipo de droga, ou tem Sexo é sempre é, uma compulsão uma compulsão por muito alguma grande. coisa. Exatamente. Isso. E foi isso que acabou acontecendo, né? A compulsão foi para a droga. Então, sempre eu queria suprir, né, todo esse vazio que estava aqui dentro com as drogas. Então, foi isso que aconteceu nessa parte da infância aí dele. Nossa, pesado. E hoje eu vejo que você conseguiu superar muita coisa. E é um Bastante, né? processo, porque eu vejo que a ayahuasca ela mostra para você, quando você tem uma expansão de consciência, você acaba enxergando esses problemas e aí é Uhum. oportunidade de você trabalhar com aquilo, porque muitas vezes você pode se afastar ou você pode curar. E eu vejo que você vem curando isso, que de lá para cá você se transformou numa outra pessoa, menos Sim, ansiosa, mais tranquila. E isso é muito bom, né? Vai melhorando o é, relacionamento com todos ao teu redor. sim. E foi um processo, né, Gleber? Não foi de um dia para o outro, né? Com Como você certeza. disse, a ayahuasca é uma expansão de consciência, onde você acessa um mundo que você não está enxergando, né? A gente fala que esse véu da ilusão, ele cai, aí você começa a acessar toda a verdade, e não são todos que estão preparados, né? Como você disse, você sempre disse isso para mim. A ayahuasca é para todos, mas nem todos é para ayahuasca. Nosso amigo Edson também disse na entrevista com você. E eu sempre tive isso dentro de mim. Então, não são todos que estão preparados. Eu acho também, por mais que eu entrei nesse mundo, que eu aprendi muito, eu tive muita sorte pelas pessoas que eu conheci nesse caminho, foi você, que foi a Mariana, foi o Alan, que foram me instruindo, né? Então eu tive um amparo ali atrás disso, porque eu não estava preparado para receber o tanto de informação que eu recebi. Se eu não tivesse esse amparo, se eu não tivesse essa ajuda, eu acho que eu estaria perdido ainda. Então, foi sempre, né, a ayahuasca, mas as pessoas que estavam em volta, que estavam me amparando nesse momento, teve muita importância no processo. Então, vai fazer 5 anos que eu estou na ayahuasca, né? Nesse aprendizado, nesse caminho que não tem fim, né? A gente só abre a porta e caminha, né? Vamos que vamos embora, vamos curando e vamos seguindo. Então, são 5 anos de muito aprendizado, aonde abriu, eu acho que eu vou começar a falar sobre as coisas que abriram para mim, né, Gleber? Não sei se posso Isso, continuar pode nesse falar, caminho. claro. O que despertou, né, Gleber, são coisas que eu sempre fui muito místico desde criança, né? Então, eu sempre brinquei muito com cristal, eu sempre gostei de ervas, eu sempre gostei de incensos. Então, a minha casa sempre eu limpei, eu sempre gostei de deixar a casa com uma energia muito gostosa. E quando eu fui para esse processo das drogas, foi muito claro isso. Eu cortei a relação com o mundo da espiritualidade e fui viver o mundo material. Então, eu tinha que viver essas experiências para chegar onde eu estou. E por incrível que pareça, logo que eu entrei no mundo da ayahuasca, abriu esse campo e eu falei: caramba, olha o que estava dormindo aqui. A ayahuasca me mostrou.
mas quem tem que colocar o pezinho para dentro da porta somos nós, né? Ela só abre e ela fala, olha, filho, você pode entrar por aqui, que esse é o caminho, mas se você não Ela quiser, você fecha a mostra para porta e... você, e aí Isso. você tem uma opção, ou você segue, ou Ou você você fica fecha a porta e vai parado, se embora, você quiser. se quiser. E aí eu escolhi entrar, e aí eu comecei a mergulhar. Aí foi quando a mediunidade veio com mais força ainda. Foram os rituais muito fortes para mim, muito intenso, porque eu estava totalmente desequilibrado, né? Imagina, sei lá, quase 10 anos você usando drogas, imagina o tanto de coisa que foi grudando, né, na minha alma, na minha aura, nos meus corpos, meus 7 corpos, meus chakras. Imagina, foi uma bagunça total. Então, para limpar tudo isso, eu tive que mergulhar, né, entender o que estava acontecendo nos processos que eu tinha na ayahuasca. Então, não é só tomar ayahuasca. Você tem que tomar ayahuasca e você precisa ter um amparo, você precisa ter um psicólogo, ou um psiquiatra, ou um amigo que entenda um pouco de psicologia, porque você vai precisar de ajuda. Porque ali, né, a gente passa pelo ritual e a gente comenta, né? O ritual começa quando ele termina. O que que você vai fazer com todas essas informações que você recebeu aqui? Como que você vai caminhar? Como que você vai passar por todos os processos vivendo, né, na Matrix, né? Vivendo nesse mundo da matéria? Porque quando a gente está no mundo espiritual é tudo lindo, é tudo maravilhoso, é tudo fácil. Porque quando você acessa a sua parte, sua centelha divina, né? O que há de mais lindo e mais belo é fácil, mas quando você volta para a realidade, que é onde você está vivendo é a matéria, aí começam os processos. Foi aí que eu mergulhei para conhecer as terapias holísticas, que aí eu fui conhecer o Teta Healing, que é uma cura quântica. Aí eu fui para a Umbanda para entender as entidades. Aí eu também participei do Curat, né, do Centro Universalista, onde eu me desenvolvi muito, que eu conheci a apometria, que eu conheci o Barra de Axis, que eu conheci outras técnicas e entender o que estava acontecendo com os processos internos, né? Porque lá na ayahuasca você recebe a informação e aqui fora você precisa de ajuda para entender como que você vai caminhar e tirando um pouco desses traumas, né? Todas essas coisas que você viveu, porque não é de um dia para o outro, né? É uma cebolinha que você arranca, né? Uma pelinha, né? Você não arranca, você não abre a cebola de uma vez e ela abre para você. Você vai tirando pelinha por pelinha até você chegar lá no centro, né? E quando você chega no centro, você acha que acabou? Não, tem mais coisa. É um estudo, na verdade, infinito, né? Eu falo que eu É, vejo que nós, seres humanos aqui do planeta Terra, ainda somos como criança de estamos 3 anos, engatinhando. tá engatinhando, porque é um processo que você vai percebendo tomando ayahuasca que ainda a gente é muito pequeno e nós não temos uma sabedoria tão grande quanto a gente pensa. Nós temos hoje uma tecnologia incrível, estamos aqui falando, você na sua casa, eu na minha casa, gravando um podcast que você pode pegar no seu celular, e se você for ver há 20 anos atrás, você não tinha nada disso. Então, hoje a gente tem Nada. uma facilidade muito grande, mas espiritualmente ainda a gente está como há muitos anos atrás. Ainda o ser humano mata, ainda o ser humano tortura, ainda o ser humano tem muito ódio pelo outro. Então, eu percebo que a gente tem um crescimento tecnológico, mas não tem um crescimento moral e intelectual, só que na parte espiritual. Eu sempre falo que Sim. existe 3 inteligências: a emocional, a intelectual e a espiritual. E quando a gente está com ela em equilíbrio, a vida fica muito mais tranquila, mais branda. Você não fica passando por esses processos de ansiedade, de carregar sentimentos negativos de outras pessoas. Você acaba compreendendo um pouco mais, respeitando um pouco mais o próximo. Só que ainda a nossa humanidade está muito longe disso, porque a humanidade ela coloca a espiritualidade como o último plano, do autoconhecimento como o último plano, porque você precisa trabalhar, você precisa ter um carro,
precisa ter uma casa, você precisa constituir família. Ok, será que é só isso? E aí muitas vezes a gente fica nesse mergulhado num sistema que a gente se sente afogado. Então isso que você está falando é muito interessante. E é um processo que eu venho galgando e percebendo isso. Por isso que é muito importante a gente fazer um estudo dessa espiritualidade. E hoje, com todas essas ferramentas tecnológicas que a gente tem, hoje um livro que fala sobre espiritualidade, um livro que fala sobre magia, qualquer livro você encontra pela internet, você não precisa nem comprar. Alguns sim, você consegue até traduzido, outros não. Mas hoje a gente tem informação para isso. E até o projeto desse podcast é trazer um pouco de consciência para cada pessoa, dela se auto-perceber. E ela, Sim. muitas vezes, num bate-papo, vendo aquilo que aconteceu com você ou comigo, está acontecendo com ela. E pode haver um novo caminho para ela estar galgando e se curar desses problemas. Agora Sim. continua aí. E aí foi, né, Gleber, que quando você começa a mergulhar, né, dentro desse seu mundo interior, você vai descobrir o quanto você é mau, o quanto você é arrogante, o quanto você é egoísta, como você não tem empatia, como você tem todos os tipos de sentimentos negativos que você aponta para o próximo. Mas quando você entra e dá esse mergulho para dentro de você, dói. Dói, Dói. porque você enxerga a sua parte mais Sombra. escura. E ali é a sombra, né? Quando você olha para a sombra, é a parte onde tem o grande aprendizado, né? Onde há sombra há luz. Quanto mais sombra, mais luz tem. Então, quando eu comecei a mergulhar e começar a ver esses traumas, essas sombras que estavam dentro de mim, eu fui num caminho doloroso, Gleber. Não foi fácil passar por todos os processos. Eu digo para todos, não é. É um caminho que a gente fala que é o guerreiro vermelho, porque não é qualquer um que passa pelas situações que a gente passa no ritual e fora. Porque quando você começa a entender todos esses traumas, todo esse drama da vida que aconteceu com você e o que você está vivendo de experiência, o que aquilo está te atraindo, você começa a ficar assustado, porque você fala assim, caramba, olha o que eu estava fazendo da minha vida, então eu preciso mudar. Esse é o momento de mudar. Só que para mudar você precisa ter coragem, você precisa ter fé, você precisa ter amor, você precisa ter amizade, você precisa ter de família, você precisa do outro. E aí você começa a enxergar como que sua vida estava vazia. Então, nesses processos, eu aprendi muito, eu conheci muita gente bacana. Eu falo que são anjos, né? São professores que chegaram na minha vida e eu agradeço cada um deles. Então, nesses processos de autocura, de autoconhecimento, eu aprendi muito a ter empatia pelas pessoas de novo. Eu comecei a olhar para o próximo com mais amor, com mais carinho. Como hoje é muito legal, como eu estou trabalhando com terapia holística, né, que eu trabalho com essas terapias, e como é engraçado, Gleber, todas as pessoas, a maioria, não 100%, mas 75% das pessoas que chegam para eu tratar é o mesmo processo. Tudo que eu vivi. Então, o que você viveu, pode ter certeza, as pessoas vão chegar perto de você porque você pode ajudar. Você passou por aquela dor, você vai entender, você vai acolher. Então, a pessoa se sente, né, naquele momento, putz, eu não estou sozinho. Então, as pessoas que cuidaram de mim, nem todas, né, passaram pelos processos que eu passei, mas eu me senti acolhida, me senti amparado, eu me senti num mundo diferente que eu não conseguia enxergar, né? Eu não tinha acesso a essa energia do amor, né, que a gente fala tanto do amor, mas eu não sentia isso. E hoje ainda é um processo, né, você passar por tudo que acontece na sua vida, todas as experiências e você sentir amor, porque é um desafio. É um desafio diário, né? Então, você olhar para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu parceiro, para a sua esposa, para o seu filho, e você aceitar que ele está naquele processo, soltar o controle, né? Que achar que você é o dono da razão, que você sabe.
Então, eu tirei todas essas coisas de dentro de mim e como ficou mais leve. Como ficou mais leve. Então, eu tirei todo esse peso das minhas costas, que eu tinha a missão de ajudar o planeta Terra. Não. Eu tenho a missão de me ajudar. Eu tenho a missão de me curar. Se eu me curar, eu estou curando o planeta. E Exatamente. quando eu tiver 100%, né, do processo de cura, que você estiver vibrando aquele amor, que você fala assim, cara, eu quero espalhar isso para todo mundo. Aí é a hora de você falar assim, caramba, eu quero ajudar o próximo. Então, é um processo muito desafiador, você limpar toda essa sujeira, né, que foi colocada, como você disse também, foi bem colocado, que a sociedade foi colocando dentro de nós, né, que você precisa crescer, você precisa estudar, você precisa ter uma faculdade, aí você precisa casar, você precisa comprar uma casa, ter filhos, acabou. Não Ser tem mais nada. bonito, ter o carro do Ah, sim, tem ano. a parte da estética agora, né? Exatamente. Ter o melhor Estética, celular que você pode comprar, sim, porque aquilo é um é status. muita. E aí a sociedade fica todo mundo querendo aquilo. E na verdade a gente não precisa. E esses paradigmas para a gente quebrar é o mais difícil. Porque uma vez eu estava ouvindo uma palestra espírita e eu acho que era até do Divaldo Franco, e ele falava assim, como é que você pode ajudar alguém se você não consegue nem se ajudar, se você não tem nem amor próprio? Então é muito difícil você querer ajudar alguém a partir do momento que você não tem amor próprio. E muitas vezes a Sim, gente vai perdendo conforme essa jornada em, sim, em relacionamentos destrutivos, que acontece muito, relacionamentos de amizade, porque principalmente para os homens, o que mais acontece, o homem não pode chorar, o homem nunca tem problema, uhum, entendeu? É muito difícil você chegar e falar com um amigo seu, puta, eu tô sofrendo disso, tal, ó, eu tô com síndrome do pânico. Olha, toma uma cerveja aí que acaba com essa porra dessa síndrome do sim, pânico, entendeu? Porra, vai num puteiro ali que, cara, não é mais isso. A gente não, tem que mudar esse paradigma. padrão, Exatamente. Quebrando esse padrão, as coisas vão funcionar de uma maneira mais fluida. Agora está tudo travado. Você pode ver nessa pandemia. Uns acham que não existe nada, outros acreditam e pensam que aquilo vai ser o caos, e outros falam, não, existe. Se a gente tomar conta, não vai ser o caos. Hoje eu percebo que não tem muito o caminho do meio, porque está muito polarizado, está muito no ódio das pessoas. Eu sou esquerda, eu sou direita. E, na verdade, isso daí é só criado para polarizar mesmo, que é até mais fácil de dominar. Porque se o povo estiver unido, sim, aí a história é outra. sim. Se você, numa sociedade assim, que eu vejo mais evoluída, não precisa nem de um governante, porque cada um sabe da sua própria responsabilidade. O seu E ainda a papel, né? nossa sociedade é tão infantil que ela não consegue ver isso. Ela coloca na mão Sim, de outro. Ah, eu coloco a minha responsabilidade na mão de um presidente. Não, a responsabilidade é minha. Por cadê isso a que autorresponsabilidade? exatamente, a responsabilidade é minha. Ah, o planeta está sendo poluído, tal, pra caramba. Aí os caras levanta a bandeira, mas porra, tá consumindo um montão de coisa, jogando um monte de lixo, Sim, entendeu? A gente tem que perceber essa responsabilidade. E sim. muitas vezes a gente não vê. Você acha que a responsabilidade está no outro. E aí muitas vezes toma ayahuasca, toma uma porrada na cara, ou como eu, que tive uma expansão de consciência sem tomar nada, em casa vi minha sombra, eu pensava que eu estava ficando maluco. Né? É, E aí até hoje, isso daí já fazem alguns anos, até hoje eu tô batendo na tecla para quebrar esses paradigmas para eu ter uma vida um pouco mais tranquila. Né? sim. E agora, Mas é isso. Pode eu ia, perguntar.
Eu ia perguntar para você qual foi a pior peia que você teve? Qual foi o processo que foi pior? Poxa, Gleder, assim, você perguntando, cara, teve um que foi lá também na Nação do Arco-Íris, foi logo quando eu perdi minha mãe, ela estava em processo de desencarne, e eu lembro que no ritual eu comecei a passar por algum processo muito, mas muito forte, assim, e eu entrei dentro do banheiro porque não estava suportando a energia, porque era muito densa, era muito pesada. E eu não sei o que aconteceu, eu perdi praticamente o controle. Só que era um acesso de raiva, de fúria, de machucar as pessoas, de querer brigar, de querer destruir tudo. Eu acho que foi o processo, assim, mais desafiador para mim. Eu acho que foi nesse dia que eu até te chamei. Eu falei assim, irmão, hoje eu preciso daquele seu sopro da medicina do rapé e me deixa aqui fora. Tanto que eu me escondi, era uma noite muito fria, estava todo mundo dentro da casa e eu estava lá fora na serração e coloquei o cobertor e fui dormir, mas eu acho que foi o processo mais desafiador. Assim, que eu perdi o controle foi esse dia. Mas teve outros processos muito fortes, assim, que eu falava assim, gente, eu vou pirar, vocês vão ter que me amarrar aqui, vocês vão ter que me levar pro, pro manicômio, vocês vão fazer alguma coisa, ter que me dar alguma coisa, porque é uma energia, às vezes, que vem, porque você não entende o que está acontecendo no processo, né? Então você entra num certo de um surto. Você sai daquele seu eu, entra uma outra energia ali que você precisa trabalhar, ou às vezes nem é sua, você precisa trabalhar para o coletivo. Você entra num processo de pensamentos e é tanta confusão que você começa a perder a noção do que é você e do que você está sentindo. Então, eu tive alguns processos assim muito intensos, assim que eu falava, gente, o que eu estou fazendo da minha vida? Que eu estou fazendo nesse processo, né? Eu sei que há algo muito maior por trás, sempre existe, mas você passar pelos processos de que você perde o senso do seu eu e você descola isso, né? Você começa a dissocializar do que é certo e que é errado. Eu acho que esse é um dos processos mais intensos. Eu acho que para cada pessoa, não sei, cada um tem um processo que acha que é uma peia de apanhar, mas eu acho da mente esse processo é muito forte Desassociação. de desassociar, entendeu? Isso. Eu acho que é um processo muito complicado, assim. Eu passei por vários, assim, mas as coisas foram mais tranquilas porque você começa a entender, respira lá, deixa passar. Mas eu acho que esse foi um dos processos mais fortes. Ah, mentira, veio aqui. Você vai lembrar desse dia. Foi no seu apartamento. Ah, Eu é estava verdade. estudando, e eu estava estudando ainda no NAI lá, estava fazendo o Neo Xamã. E eu estava fazendo curso para servir a medicina, né? E eu precisava Isso. começar a abrir os rituais sozinhos. Só que eu não estava preparado ainda 100%. E você sentiu que eu falei assim, não, Weber, hoje eu vou abrir o ritual, você não vai estar em casa, eu vou abrir o ritual que preciso fazer isso tudo. E você sentiu, falou assim, não, eu vou abrir junto com você. É verdade, E ele porque veio, na verdade eu ia viajar, eu e a sim, Ana, a gente ia para a praia, tudo, e quando você falou que ia fazer, logo que eu cheguei na Ana, eu falei, putz, eu tô achando que é melhor eu tá lá com ele, porque a primeira vez se aconteceu alguma coisa, melhor eu estar com ele, sabe quando você tá sentindo que pode dar uma você merda? sentiu, E eu você senti sentiu. isso. E aí eu falei com a Ana, falei, Ana, você não se importa? Vamos para lá, tal. Vamos consagrar com ele, pelo menos ele não vai estar sozinho, porque é uma medicina muito forte, né? E dependendo da onde você tiver, tudo pode acontecer alguma coisa se você estiver sozinho, não tiver alguém ali, pode dar algum tipo de problema. E aí eu resolvi ficar. Pode contar. Bom, e aí, Gleiber voltou, eu falei assim, ah, beleza, então vamos consagrar junto, abrimos o ritual, tomamos a primeira
a primeira dose? Não, tá super tranquilo. E eu sou uma pessoa muito dura para vomitar e fazer limpeza, do aniversário. Beleza, nunca, sei lá, 2 anos que eu já estava consagrando com o Gleber, sei lá quanto tempo, e eu não vomitava, não fazia limpeza nenhuma. Beleza, estamos lá. Ana, vamos tomar a segunda dose? E o Gleber foi no banheiro nesse momento, ele deu uma sumidinha. Eu e a Ana tomamos a segunda dose, e ele não sabia. Quando o Gleber saiu, eu já estava estranho, né? Acho que você já começou a perceber. Falou assim, o que que vocês fizeram? Aí a gente falou que tinha tomado a segunda dose. E aí você falou assim, cara, a medicina está muito forte. Vocês não precisavam ter tomado mais. Aí você começou a entrar num Eu falei processo muito assim, profundo. porque eu já estava assim numa força muito alta. E aí Aham. na hora que vocês falaram que tomou a segunda, eu falei, gente, é que vocês assim, cada organismo funciona de uma maneira. E aí Sim, quando a sim, gente está em casa, muitas vezes a gente tem essa liberdade a falar, vou tomar mais um pouquinho. E aí que é o pulo do gato, porque na verdade tem que ter paciência, que aí ela vai agir. sim. E aí eu Devagarzinho, achei né? estranho que na hora que eu voltei, estava estranho. E aí eu perguntei uma coisa para você e você não respondia. Não respondia. Eu Foi. acho que é até melhor eu contar, porque Você estava por fora. eu estava por fora, é mais fácil de contar. E você vai dando os agrados internos mental que você estava passando. Então, E aí eu perguntava para você, você não respondia, e eu percebia que você não estava ali. Aí eu falei, gente, esse menino, ele descolou do corpo, né? Preciso trazer ele de volta. Dado ele passar mal aqui, acontecer alguma coisa, ter que levar para o hospital e não dá tempo, alguma coisa assim. Eu falei, eu preciso é, trazer ele de volta. Foi quando eu tive a ideia de preparar um rapé para você. A única coisa que você me respondeu, eu falei assim, eu vou fazer um rapé. Eu assim, já estava intimando, eu vou fazer um rapé em você. Você só não estava assinou perguntando. que, tipo, tudo bem. E eu preparei uma quantidade até grande, Razoável, grande. grande de rapé que era para despertar. E eu me lembro quando eu preparei assim, era como se eu tivesse pego uma energia, porque eu estava numa força muito grande, mas veio uma lucidez e eu dei uma aterrada muito forte naquele momento. Então eu dei um sopro e foi um sopro muito forte. Que se eu tivesse tomado o sopro que eu dei em você, eu acho que eu caía. E quando eu soprei nas duas narinas, você ficou parado como se nada tivesse acontecido. Aí eu olhei e falei, gente, ele deve estar muito Ferrou. mal. Ele pode entrar num processo de surto e pode ser bem complicado. Aí a Ana saiu e eu resolvi, acho que foi um tempo de uns 15 minutos, de dar Foi. um outro sopro. E aí, quando eu dei esse segundo sopro, até a Ana falou: Você vai matar um menino. Eu falei: Não vou matar, mas eu vou trazer ele de volta. E foi muito forte, porque aí você começou a vomitar, num processo de vômito, de expurgação. E foi um processo que levou 1 hora e meia. E aí você Foi. pode estar contando na tua parte mental, porque você, na verdade, ali estava como se fosse um zumbi, né? Sim. Conta agora a tua parte. Eu tinha Ele está esquecido contando a disso. parte. É, eu lembrei agora. Falei assim, não, foi aquele. Por fora, ele estava vendo isso. Por dentro, era uma coisa meio. Como que eu vou explicar? É como se metade do meu corpo estivesse passando por um processo maravilhoso e o outro lado do corpo é como se estivesse fora do ar.
Só que eu não tinha controle do que estava acontecendo. Então, era metade do meu olho eu conseguia enxergar uma coisa, metade do outro olho eu enxergava desligada. É como se tivesse televisão fora do ar. Só que nesse processo que eu estava sentindo coisa boa, era como se eu tivesse a consciência de tipo, tá tudo bem, quando você quiser que o outro processo pare, é só você falar. Só que eu sentia que eu precisava deixar aquela energia passar. Então, eu senti tudo o que estava acontecendo dentro do prédio inteiro. Então, era uma limpeza muito grande que estava acontecendo. Como a gente que está estudando, a gente, quando abre um ritual, primeiro lugar naquele local, você faz a limpeza praticamente do bairro, né? E você faz a limpeza principalmente da onde você está, da casa. E como a gente morava num prédio muito antigo, a minha consciência acessou essa consciência desse prédio e eu comecei a fazer limpeza. Então eu senti muita, mas muita coisa que eu precisava expurgar, que era brigas, era dores, era doenças, era abusos, era pessoa sendo espancada, era uma coisa muito doida, só que eu não tinha controle. Então foi 1 hora e meia de expurgar mesmo toda aquela dor que tinha naquele prédio. Só que eu não tinha controle de falar, eu só mexia meus olhos, né? Eu só piscava, eu não conseguia, eu não tinha controle do meu braço, eu não tinha controle das minhas pernas. Foi um certo surto porque eu falei assim, gente, eu não vou voltar nunca mais. Eu vou ficar aqui nesse processo porque eu não conseguia, não tinha força, só colocava aquilo para fora e vomitava, 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 vomitava. Foi quando você começou a ficar assustado, porque você falou assim, gente, eu nunca vi ele fazer isso. Eu nunca vi ele vomitar, eu nunca vi ele passar mal desse jeito. Então, eu acho que foi um dos processos mais fortes assim que eu tive de surto foi esse dia, de eu perder o controle mesmo do que estava acontecendo. Eu só era um canal ali que precisava limpar. Então, eu acho que foi um dos processos mais fortes que eu tive da ayahuasca. Eu acho que foi esse. Esse. E foi engraçado que depois de 1 hora e meia aí você foi se recompondo, o processo químico Diminuindo. foi diminuindo, então você foi voltando a si, tudo. Aí chegou uma hora que eu percebi, não, já está tranquilo, Já deu. já deu, né? Eu já tinha esquecido desse Chega. daí, né? Porque na verdade esse Uhum. processo que você falou que passou, que eu fui lá te dar um sopro, para mim esse foi o mais complicado que você tinha Foi falado. porque você viveu junto comigo, né? É, Você viveu mas junto. agora você lembrou, eu falei, nossa, isso daí foi violento. Por isso que eu falo assim que é uma medicina onde você não pode usar ela de maneira Levianamente, vamos dizer assim. levianamente. Tem que ter uma responsabilidade, um respeito muito grande. E olha que você estava Uhum. fazendo ali com respeito, a única coisa é que o ambiente que a gente estava, ele acabou interferindo, né? Por isso Interferiu. que muitas vezes é bom você fazer num lugar, mato, algum ambiente Num lugar fora da mais cidade, preparado. mais preparado, onde você consegue fazer uma limpeza, onde não tem uma poluição na psicosfera. Porque, Sim, na verdade, a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos desejos, a gente não tem noção, mas é como se fosse uma rede Wi-Fi. Então, ela é. fica pairando por aqui. Então, e vai juntando com um monte de pensamentos, e isso muitas vezes tem um problema. É a mesma coisa quando você tem um lugar onde o pensamento de muito ódio, né? Esse ódio, ele vai pulsando e vai dominando as pessoas que estão ao redor dela. É. Muitas vezes você Isso mesmo. vê no jogo de futebol as pessoas se matando e é um ódio que vai pulsando, porque essa parte mental do ser humano vai contaminando os outros também. Então tem que tomar muito cuidado, né? Não é uma Sim, medicina que você bastante. possa brincar, né?
é algo sério. Apesar da gente estar fazendo sério, Muito sério. já pode dar merda. Às vezes dá, né, Gleba? Às Porque a gente vezes está dá. propenso a passar por alguns surtos aí que, se você não tiver Exatamente. esse conhecimento de você entender o que está acontecendo, que está tudo bem, vai passar, você entra num Sim. surto, você não sai. E aí Uma você coisa toma a surra, né? que eu percebo hoje, quando eu vou participar de algum ritual, agora está difícil, porque há muito tempo não participo, só participei quando estava sendo online, mas agora parou, é, os online também. Então, eu colocava um propósito. Por que eu estou tomando aquilo? Por que eu Uhum. estou indo? Não só ir tomar por tomar, mas também para não servir como uma muleta para mim e também para eu utilizar essa energia sagrada para um propósito onde pode transformar a minha vida. E na verdade essa transformação ela não é rápida, ela não é dinâmica. Essa Sim. transformação ela é muito gradual. Então ele é um exercício que a gente tem que ficar fazendo diariamente ou mensalmente, né? Então eu quero trabalhar com energias do meu chakra, então eu quero fazer um processo de visualização. Aí eu vou lá trabalhar com isso. E aí Uhum. com isso eu consigo ter outros acessos e fazer um estudo sobre isso. Hoje eu estou dessa maneira. Eu acho que você também está fazendo um trabalho mais com propósito agora, né? Sim, sim. Foi legal você falar sobre isso, porque chegou um ponto dessas consagrações, eu digo no meu pessoal, tá? Essa é a minha visão. Você chega num ponto que você começa a derrapar, né? Você começa a falar assim, eu estou indo no ritual, beleza, eu coloco o propósito, mas aí você sai de lá, você fica repetindo o processo. E a ayahuasca não adianta, é muita, mas é muita informação que você recebe. Não dá tempo de você colocar tudo em prática. Você precisa de um tempo, você precisa de um momento, de uma pausa para você experienciar e viver tudo aquilo. E não é do dia para o outro, né, Greda? Um dia você vai Não. levantar, você foi no ritual. No outro dia você recebeu a informação. No outro dia, quando começa, é tanta coisa que aconteceu que para você organizar todos esses pensamentos, todas essas informações, demora um pouco. Aí chegou um tempo que eu falei assim, tá na hora de eu dar uma parada. Tá na hora de eu diminuir essas consagrações, porque, lógico, não tem como você aprender tudo numa consagração, é aos poucos que você vai aprendendo, mas chega um ponto que você já recebeu a informação que você tinha que receber. Eu acho que você precisa agora experienciar aqui na matéria, né? Traz aquilo que você aprendeu no espiritual e traz para cá. Então, Para esse colocar em começa a ser o prática. desafio. Isso, é o desafio de colocar em prática. Então, é legal você ter comentado sobre isso, porque aí foi quando eu comecei a dar uma pausa nos grupos, porque eu ia em bastante. É muito bom estar no grupo, né? Você se sentir pertencente, de você tocar, de você cantar, de você ajudar as pessoas a passar pelo processo. E aí daqui a pouquinho eu trago esse gancho também de como que eu fui parar, né, nos grupos. E aí chegou o momento que eu dei uma pausa, né? Eu falei assim, não, cara, agora eu preciso colocar em prática tudo que eu aprendi. Então, eu dei uma pausa agora. Os rituais que eu faço é fechado, é esporádico agora. Eu estava até participando de uma última mandala, mas a gente encerrou o grupo, porque eu falei assim, não dá nesse momento para a gente ter um grupo, não dá para ter uma mandala, porque não tem como ficar abrindo o ritual. Eu acho que cada um precisa estar nesse momento dentro de casa, respeitando todo esse processo, né, do Covid. Então a gente acabou fechando. E o que eu queria falar, Guilherme? Nesses processos foi muito legal que desde o começo, como eu te falei, ela me puxou para cuidar das pessoas, né? Eu sempre tive esse chamado de cuidar, de ser um guardião, de ser um ajudante ou uma pessoa que estivesse ali junto no grupo para as pessoas passarem pelo processo. Então foi muito rápido. Eu não estava preparado, mas mesmo assim era um chamado, porque quando eu comecei a participar, em 2 meses eu já estava participando de outra mandala como guardião.
E era muito engraçado como as coisas aconteciam perto de mim e eu que sabia ajudar as pessoas. Era uma consciência que vinha. Eu falava, não sou eu, mas eu era um canal ali que era muito limpo para mim, então é muito mais fácil. Então, quando eu comecei a fazer esses estudos, eu acabei virando guardião de algumas mandalas. Eu participei, eu abria ritual e ajudava as pessoas a passar, né, pelas coisas que eu já passei. Então, eu tive esse chamado, e depois eu fui estudar no NAI, fiz um ano do curso, aí depois eu fui participar de outras mandalas como guardião. E aí depois abri a minha própria mandala, né, abri um ritual com as flores do universo. E a gente estava abrindo os rituais, mas aí veio a pandemia e a gente acabou fechando. Mas eu senti que é um processo muito solitário. Eu acho que teve um momento que você precisa ficar só. Você precisa ficar no seu próprio universo para você captar tudo que você aprendeu e colocar em prática. Então, hoje, o universo me deu a oportunidade de estar morando numa chácara, no meio do mato, tranquilo, só eu e meus animais aqui. Então, eu estou vivendo uma vida muito tranquila, Gleber. Então, hoje eu falo, se eu abrir um ritual aqui, tem um propósito muito grande, mas muito grande mesmo, para... Muitas vezes é para uma pessoa específica que está passando Sim, por um sim. problema específico. Isso, porque como eu trabalho com as terapias, eu acabo abrindo, eu falo assim, olha, se você quiser participar de um ritual de ayahuasca, a gente abre algo fechado para você com esse propósito. Eu não estou abrindo mais o público, eu abro com um propósito terapêutico. Então, a pessoa está passando por um processo, não está conseguindo passar, vamos trabalhar isso. A ayahuasca talvez seja um caminho para você, ou vamos fazer um outro trabalho com outra medicina. Então, está sendo uma coisa muito específica hoje, está sendo uma coisa muito. Eu estou afinando cada vez mais esse caminho para trabalhar de uma outra forma. Foi muito legal participar dos grupos, das mandalas, eu agradeço a cada um deles que eu passei, porque aprendi muito, porque onde eu estou hoje e a consciência que eu tenho foi passando e aprendendo com eles. Mas hoje eu estou nesse caminho de trabalhar mais sozinho, de ter um processo mais individual com aquela pessoa. Por todos os processos que eu passei, eu acho que eu estou mais preparado para esse tipo de trabalho. Então, estou nesse caminho de não estar consagrando semanalmente, mensalmente ou semestral. Tem que ser uma coisa muito específica. Então, eu preciso, sei lá, passar por um processo que, sei lá, está muito doloroso para mim, eu vou lá e faço um propósito para eu curar isso daqui. Aí eu vou lá, eu vou consagrar a medicina. Está sendo uma coisa muito mais sagrada do que era no começo. No começo ainda era muito, lógico, você está aprendendo, você está mergulhando, você está com ansiedade, né, de receber todas aquelas informações, mas chega um momento que você fala assim, calma, não é assim com pressa, não é de um dia para o outro que você vai acender, que você vai ser iluminado. Não. Tem um processo, é o engatinhar, depois você dá o primeiro passinho, depois andando, depois você corre. A gente, quando entra na ayahuasca, a gente quer mergulhar, já quer sair correndo. É um Exatamente, é o que processo você falou. muito Primeiro longo, você né? tem que engatinhar, depois aprender a andar, e depois de andar muito tempo, tu corre. É. Mas aí no processo da ayahuasca, quando você entra, como é um mundo muito mágico, né, que te tira desse mundo de dor, né, de ilusão, eu acho que é muito gostoso quando você vai para aquele mundo espiritual, que você vê as coisas mais belas do mundo e você vê, né, como é fácil lá do outro lado, assim, você sentir toda aquela energia, todo aquele amor, todo aquele carinho, quando você encontra toda aquela luz, você fala assim, eu quero ficar aqui, eu não quero voltar nunca mais lá para aquele mundo é muito, muito doloroso. Só que aí começa a minha consciência. O que você veio fazer aqui, né? E aí começa a vir, né, os processos. O que você veio fazer? Veio Qual é o só teu passear, tirar propósito férias? aqui? Você acha que é Sei. só de Qual é o férias? propósito? Qual é o teu propósito? É. Eu E aí entendo meu começou esse processo. propósito. é, Hoje eu entendo meu propósito como eu simplesmente me desenvolver, ter um controle mental melhor, ter um controle de mim mesmo em termos emocionais, Sim, de eu concordo. entrar em equilíbrio e ter essa firmeza. Eu falo muito que eu já passei por vários processos onde eu consigo silenciar minha mente. E
o silêncio da mente é onde você consegue enxergar tudo que está ao redor. E te traz uma paz interior muito grande, porque está brando. E aí você sim consegue vislumbrar outras coisas que estão ao teu redor, que não estão no teu dia a dia, porque tua mente fica tão ativa. E buscando esse centro, só assim eu vou conseguir me ajudar e ajudar quem está ao meu lado, né? Enquanto eu viver na vida louca, né, dando tropeço, caindo no chão, vai ser muito difícil de eu estar ajudando o meu próximo, né? Não tem como, né, Guilherme? Não tem. Muitas vezes eu De se vejo ajudar, você vai piorar às vezes, né? exatamente. Eu vejo tipo um Chico Xavier. Ele era um ser assim iluminado. Ele tinha uma consciência muito plena. Sim. Ele não teve família, ele não teve filhos, mas ao mesmo tempo ele teve família e filhos, que ele ajudou e cuidou de muita gente. Então Teve você muitos, percebe né? que a consciência dele estava muito além da nossa aqui. Sim. Então eu quero chegar um dia nesse estado. Eu sei que vai demorar muito, porque Ou ainda não, vou né? capengando, porque você tem que fazer um estudo muito, muito profundo de você mesmo e de você ter o autocontrole de si próprio. É você saber que a sua sombra está ali e você ter o pleno domínio dela. Eu domino a minha sombra. Não adianta você querer tirar ela de mim. Ela existe dentro de mim. Mas eu ter o domínio, aí que é o difícil da história. Eu Sim, acho que você também luta pela mesma coisa, de ter esse domínio da sua sombra, sim. domínio do teu orgulho, É, domínio da tua vaidade, domínio da tua gula, dos teus desejos, de você ter o domínio. carnais, né? Será que eu preciso disso mesmo, né? É você se questionar e falar, não, eu não preciso disso. Não deixar o desejo te dominar. Não deixar o teu ego tomar conta da casinha. E sim você. Eu domino meu ego. E hoje, muitas vezes, Também. mais ver o ego dominando a pessoa, né? Que é muito É fácil. bem legal você falar desse processo, Guilherme, porque eu estou bem nesse processo da questão de dominar os meus pensamentos, de ser uma pessoa mais serena, de ficar mais tranquilo, de não ficar mais apertando esses gatilhos do que eu preciso, porque para ser feliz eu preciso de uma roupa, de um carro, de um marido ou de uma viagem. Eu tô nesse processo agora de despertar o que é o mais simples, o que é o que vai me trazer mais qualidade de vida, o que vai me trazer mais alegria em coisas simples. Então, eu estou nesse processo de dar uma baixada no ego, né? Porque o ego fica ali, ó, pi, 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 É, pi, pi, o dia inteiro na sua cabeça. é o E Galvão eu tô nesse Bueno processo. falando, não vai conseguir, não vai não sei o quê, não vai não sei o É, que lá. E fica ali o Galvão Bueno. Ah, você tem que comer, você tem que fazer isso, tem que fazer é, aquilo. tem que, né? Esse É, tem que ali o dia tem inteiro, você que. tem que fazer, você tem que nada, filho, fica quieto. Acalmar o Exatamente. ego, eu acho que é o maior desafio do ser humano. Ele é muito importante para nós, mas você deixar ele sereno, equilibrado, junto com a sua alma, com a sua centelha, é o grande desafio, porque ele está acostumado a dominar você. E quando você acorda e você fala assim, epa, para, ele não vai parar. É, Você vai ter que doutrinar, você vai ter que ensinar, você precisa. É como se você pegasse uma criança, vem cá, tá tudo bem, coloca no colo e coloca para dormir, porque o bicho é danado, filho. O dia inteiro ali na muito. sua cabeça. Então, esse é o grande processo hoje que eu estou passando, E me de diz uma acalmar o meu coisa, ego. como seria se você não tivesse passado por esse processo de expansão de consciência? Como seria hoje, nessa pandemia, o Jeff?
você não tivesse passado por esse Gleiber, processo. Gleiber, se eu tivesse vivo ainda, juro para você, se eu tivesse vivo ainda para viver a pandemia, eu acho que eu estaria fazendo o mesmo processo de ficar me drogando dentro de casa. Eu acho que eu estaria pirando, usando o máximo de droga possível, porque eu ia estar uma pessoa ansiosa, eu ia estar uma pessoa amedrontada, eu ia estar uma pessoa com síndrome do pânico, eu ia estar uma pessoa carente. Então, imagina tudo isso sem a expansão. Então, cara, ia ser um processo muito desafiador. E se eu sobrevivesse a tudo isso, falar, caraca, tu é forte, irmão, porque passar por tudo isso numa pandemia, eu, sei lá, né, vamos falar das outras pessoas que não estão, né, Gleber, nessa expansão, eu imagino o que que eles estão passando dentro de casa, sem trabalho, sem rumo, né, sem ter uma diretriz. Imagina o desafio. Eu acho que eu Sim. estaria, sei lá, pedindo arrego para me colocar numa clínica, ou sei lá, tá dentro da casa de uma família, eu tenho certeza que eu estaria na casa de uma família, de uma tia, ou do meu pai, de alguém. Eu não estaria aqui sozinho, não. Eu não ia É, suportar. eu vejo que nós somos privilegiados, né? Eu, Muito. eu vejo o que você era e o que você é, e hoje eu vejo você na tua casa, tudo tranquilo. No máximo você sai para fazer o seu trabalho, que é hoje você vai na casa das suas clientes, tudo, ou possa receber alguém, mas com todo o devido cuidado. Mas tem gente que não tem essa oportunidade. Tem gente que perdeu o Sim. emprego, que está numa situação muito complicada. E você se Está perdendo centrar família, e, né, Guilherme? é, e a gente precisa tentar ajudar o máximo que a gente puder, né? Ter o máximo de união nesse momento, né? É, Gleber, é bem legal você falar sobre isso também, e porque você falou dos podcasts, né, desse caminho que você vai começar a trilhar, que eu acho muito bacana, né? Que às vezes a gente não tem acesso, mas aí a pessoa hoje em dia ela pode ouvir um podcast, ouvir uma conversa, né, que pode mudar a vida dela, dar uma luz, né, no fim do túnel, como você Sim, disse. Por isso que hoje eu comecei a colocar também minha cara no Instagram, nas redes sociais, para falar um pouco mais sobre terapia, para falar mais sobre energia, porque eu vejo como as pessoas estão carentes e como elas estão precisando, às vezes, ouvir uma palavra amiga de acolhimento, de carinho, de falar um pouco sobre o amor, porque é tanta notícia ruim o dia inteiro que ela recebe, e às vezes, se ela passar 2 minutinhos ali no meu Instagram e a minha palavra que eu disse ali naquele momento tocar o coração dela, trabalho feito, Gleber. Pode ser uma, pode passar 500, mas se tocou uma, trabalho feito. Então, eu acho que o caminho é esse para nós agora, né? A rede social veio para isso, né? Para nós se comunicarmos. é, usar ela de uma maneira benéfica, Sim, porque sim, muitas vezes as concordo. pessoas falam, ah, a tecnologia vai destruir e tal. Não, a tecnologia ela não destrói. Quem destrói é quem está manuseando a tecnologia. Então, Sim, ela pode servir para algo benéfico ou para algo maléfico. Só que a escolha é sua, né? Quanto tempo você vai ficar sim. nela ou não? Aonde você, o que que você está buscando nesse meio, E você está né? alimentando, né, sua mente o dia inteiro, né? Do que você está alimentando? Qual o cachorro que você está alimentando mais que você quer que ele expanda, né? Que ele Sim. domine? Então, a escolha é nossa. Você escolhe o cachorro que quer alimentar, e aí, dependendo daquele que você alimentar, ou você pode ter algo positivo ou negativo. Isso vai depender da escolha que você fizer, né? Sim, Eu concordo. tento fazer o máximo hoje possível, usar esses meios de redes sociais, assim, para de uma maneira mais positiva. Eu até sou meio perdidão, porque eu não fico olhando, não fico no Instagram, não fico. Eu comecei a usar
podcast faz uns anos, porque tinha alguns programas de interesse, tudo, e muitas vezes quando eu ia correr, quando eu ia fazer alguma coisa, em vez de escutar música, eu escutava um podcast que falava sobre alguma coisa que alimentasse algo em mim. E aí, depois de um tempo, eu falei, por causa da pandemia, pensei, pô, por que não fazer um podcast onde as pessoas contem a sua experiência de vida que teve depois que teve uma expansão de consciência? E qual foi a transformação de cada um, né? Isso, É. eu achei que foi um meio, né, de eu estar conseguindo, pelo menos, dar uma palavrinha para as pessoas, né? Pô, é muito legal esse trabalho, Vitor. É muito bacana. Eu acho que vai ajudar bastante pessoas aí que está precisando, sei lá, ouvir uma Ah, palavra com amiga ou certeza. ouvir um relato, né? Você fala, putz, tem jeito sim, passou pelo mesmo processo, ela se identificar, né? E ela correr atrás, né? Ela tem Com oportunidade todos os certeza. dias, mas às vezes não sabe por onde, né? Por onde começar, para onde seguir, né? E acho que esse podcast aí vai trazer muita luz para muita gente. Porque hoje, como está tudo muito polarizado, as pessoas acham, criam um estigma de certas pessoas, já constrói e bota a pessoa ali na caixa. E, na verdade, todo mundo está apto à transformação. Todo mundo. Até o maior assassino, ele tem uma oportunidade de se transformar. Eu vejo Sim, dessa maneira. Pode ser que não seja nessa vida, eu acredito em várias vidas. Pode ser que não seja nessa, mas no momento ele vai encontrar. Ele vai parar e sim. ele vai seguir o percurso do rio. E muitas vezes a gente Não vai tem para onde desviando. ele. Exatamente, a Sim, gente não não tem mais deixa como seguir. a energia fluir como ela deve fluir. A gente fica bloqueando. E quanto mais a gente vai bloqueando essas energias, mais em sofrimento a gente entra. Você sai, né, da fora do seu propósito, né? E você entra Exatamente. Você nessa sai energia do fora do sofrimento. propósito e as coisas na tua vida começam a ficar o caos, Sim. né? E é isso que a E gente tem que passar para as pessoas, né? O mínimo dessas experiências. essas Foi bom experiências ter aí batido esse transformam. papo com você, pô. Gostei, já Valeu, deu um Grego. Foi bom tempo a também gente contar um pouquinho. conversando aí, pô. O F, que nossos papos são longos, né? É, se bobear aqui, ó, se Intensos. deixar, a gente A gente vai embora, filho. vai embora, né, cara? Vai conversando, meu. E são muitos trabalhos que a gente participou, tem muitas coisas assim. Muita experiência, muita É, experiência. E foi muito bacana você ter feito essa entrevista. Eu fiz hoje, né, uma retrospectiva de lá de trás e aonde eu estou hoje, cara, é muita transformação. É muita. Eu acho que se as pessoas pudessem me ver, eu colocar uma fotinho do meu primeiro ritual e para hoje, as pessoas vão falar, não é a mesma pessoa, não é, não é. Eu vejo tanto muito isso. fisicamente como espiritualmente. Mudou muito. É, e eu tenho uma gratidão muito grande por isso, porque eu tive a oportunidade de ver o teu caminho, de Que ver o que acompanhou, você total. era e ver o que você é hoje e do que você está se transformando a cada dia. É, Cada não dia. tem aquela, eu nasci assim, eu vou ser assim, eu vou viver assim. Não. Não, Você escolhe aquilo que você quer para sua vida. E aí eu vejo que você é todos um os dias. rapaz de muita força, que tem uma energia, uma vitalidade muito grande, porque é difícil quando a gente tem um vício para sair dele. Aí você tem que escolher o caminho Ah, do guerreiro. E o caminho do guerreiro não é para qualquer é. um, é para quem é guerreiro. Então, olha, eu me consagro, falo que é um grande guerreiro. Porque eu, Não, meu graças a Deus, irmão. eu não tive problema com drogas, assim. Eu sempre tive muito medo. É, eu tive a oportunidade de ter usado, mas eu sabia que certas drogas, para mim, não ia ser legal. Então, eu tive essa consciência um pouco antes.
e nunca tive problema, graças a Deus. Né? Eu fui beber muito tarde na minha vida, mas nunca também tive tanto problema com bebida, esse tipo de coisa. Mas eu vejo que quem tem é complicado. É muito É complicado. complicado. As pessoas acham que é Passar fácil, por esse mas não é fácil. não, não. Não é fácil. Passar pelos processos de vício e você sair dele é muito grande, porque enquanto você não olhar, né, para esse passado e você fazer as pazes, se você olhar para ele e agradecer pelo É, aprendizado, você não sai, cara. Não, você pode tomar remédio, você pode tomar ayahuasca, você pode você tomar pode qualquer ficar uns medicina. 2, 5 anos numa clínica que você não vai se curar, porque você Não não vai? consegue encontrar a raiz do problema. É a mesma coisa quando eu vejo as pessoas falando, vamos colocar armamento e tal. Já é dito que não funciona. Não. Você, na verdade, tem que ir na raiz do problema. Qual é a raiz do problema? É a diferença social, não é? Sim, Então, sim. quando você vai direto na diferença social, por que eu vou roubar o outro se eu não tenho necessidade? Porque Sim. você está mais ou menos no mesmo nível. E eu não tenho necessidade de te roubar. O problema é você saber trabalhar na raiz. E esse foi o caso. Você conseguiu trabalhar na raiz do problema, conseguindo Então, curar esse olhar para problema. tudo isso daí. Porque muitas vezes eu vejo que as pessoas não conseguem chegar na raiz do problema e aí para largar de qualquer vício é muito complicado. É muito Demais, complicado. Leide. Demais. Hoje a O nossa processo, eu acho. sociedade, ela tem esse problema, porque cada um tem uma verdade, mas a verdade não é essa. Você precisa primeiro cuidar da educação, você primeiro precisa cuidar de todo um sistema que está por baixo, para depois todo mundo falar a guerra contra as drogas. Mas por que tem droga? Porra, porque tem alguém que tem comprando. Aí o Sim. cara ali que Alguém que tem necessita arma daquela droga. é o cara que usa cocaína em casa. Não, eu preciso me proteger do marginal, não sei o quê, mas ele está alimentando o crime e ele não percebe. Sim, E aí é muito mais fácil sim. falar, não, eu preciso ter uma arma. Não, não é, Não precisa. não é a dorzinha de cabeça. Você tem que ver qual é a raiz da dor de cabeça profunda. Sim, Não sim. é só tomar É que é o aspirina. grande. Sim, a sociedade, né, faz isso, né, com as Sim, pessoas. Né? Ela não vai lá no fundo da raiz para ver qual é o problema que aquele ser, exatamente. aquele indivíduo precisa ser curado. É, Né? E dá um remédio, dá um ansiolítico, dá um antidepressivo. Vai lá, toma aí que e você vai ficar bom. segue. Não vai, Não vai. não vai. É só uma passadinha de mão para você aliviar, mas aí você para, você volta tudo de novo, porque você não É, tratou, e a sociedade vai fazendo isso em tudo, né, à sua volta. Aí coloca isso na televisão, coloca isso nas rádios, coloca isso no Facebook, coloca isso nas redes sociais. E aí a pessoa fica nesse círculo vicioso para sair, cara. é difícil. Olha, É difícil. é um desafio, cara. Porque para Desafio. você perceber, Diário. né? Você Sim. perceber que não é bem assim, que a raiz do problema é muito mais profunda e você tem que mexer ali, só que ninguém quer mexer, né? Porque Então, para aí é alguns é legal, melhor né? o caos. Aí eu acho bacana. Para quem quer tomar ayahuasca, quer expandir a consciência, quer ver a verdade nua e crua na sua cara esfregada, cara, toma. Vai Então, lá, vai fundo com esse propósito que você vai ver com o toda a verdade, propósito assim, de nua e crua. querer se realmente conhecer. Pode ser que você não veja algo tão agradável, né? Sim. Agora, o que que A você vai maioria das fazer vezes você pode não vai ser. ver, né? Você vai Muitas ver um vezes monte de você coisa pode ruim ali, até ó. ver, mas geralmente, dependendo do problema que você tiver na tua vida, né? É Ó, um se a pessoa tiver exercício. um processo parecido com o meu, vai lá, filho. Tenha coragem, tenha fé, que no final dá tudo certo. Se eu Né? conseguir, você consegue. E me diz uma coisa, você quer falar um pouco desse trabalho que você está fazendo holístico? Quer dar um contato Claro, para as pô. pessoas, alguma coisa do gênero assim? Porque na verdade a gente já Bora. está quase encerrando aqui, né?
Vamos falar um pouquinho assim. Depois de todos esses processos, né, eu comecei a estudar, né, todas essas terapias e comecei a trabalhar no centro, né, holístico, né, que seria o Centro Universalista Ken Purity. E lá eu comecei a trabalhar com mediunidade, trabalhei com bastante entidades lá, então eu recebi muito essa questão da cura. E aí eu comecei a trabalhar por fora, né? Eu abri um Instagram que se chamava de Terapeuta e comecei a fazer esses trabalhos. E aí começou essa pandemia e eu me aprofundei na parte mais de fazer esses trabalhos terapêuticos online, né? Como a gente está fazendo aqui por vídeo. E a gente faz um trabalho bem bacana, com meditação, com limpezas energéticas. A gente trabalha com crenças, com traumas. Eu trabalho também com cura de depressão, de ansiedade, de todos os bloqueios emocionais. Então, essa terapia me abriu muito esse campo de eu conseguir passar um pouco de conforto para essas pessoas que estão precisando, principalmente nesse momento de pandemia. Tem muitas pessoas procurando. Eu estou vendo esse movimento aí, a gente acha que não está acontecendo nada, está. Tem muita gente procurando ajuda, então meu trabalho está sendo mais com essas terapias via online, está sendo muito bacana, muito aprendizado, é muito incrível quando termina cada tratamento, cada sessão, eu me sinto a pessoa mais incrível do mundo por ter participado daquele momento, daquela consciência que foi trazida para aquela pessoa naquele momento. É muito gostoso, Gleiber. Eu estou amando esse processo e estou num projeto novo que nós, né, como cabeleireiro, eu comecei agora a unificar as duas ferramentas que estão na minha vida, que é a terapia holística, junto com o cabelo. Então, eu estou me aprofundando mais, fazendo um trabalho bem bacana no meu Instagram agora. Estou, aos poucos, implantando a terapia holística junto com o cabelo. Então, está sendo uma coisa muito mais profunda. Então, estou trabalhando muito essa questão da energia da mulher, na questão da vaidade, por que que ela está procurando fazer uma mudança no cabelo dela, por que que ela está querendo ser igual àquela menina do Instagram, o que que ela está procurando, a aceitação, ela está procurando um pouquinho de acolhimento, o que que ela está procurando. Então, eu estou me aprofundando mais nessa parte e aí, aos poucos, eu vou começar a colocar mais trabalhos nessa parte da terapia holística junto com o cabelo. Então, está sendo um trabalho que está crescendo aos poucos, está sendo muito bacana, e é o desafio, né, de colocar a cara na rede, como a gente está acostumado, né? A gente não entra, né? A gente fica meio desligado. E aí veio o processo, né? Que eu falei, caraca, como que eu tô longe de toda essa tecnologia? Mas a gente pode usar sim, Gleder. Como você está usando para uma ferramenta Pode, para uma coisa boa, também estou com usando certeza. para uma coisa boa, né? E eu estou vendo já o respaldo, assim. Está sendo um processo, lógico, é devagar, né? A gente vai começando Sim. devagarzinho, vai aprendendo as coisas como funcionam, mas é muito gostoso ver já a troca que eu estou tendo em poucos dias, assim. É muito bacana as pessoas conversando comigo, falando que quer fazer terapia, falando que quer fazer o cabelo, mas não sabe por que está fazendo. Eu estou tendo uma troca muito bacana. Então, eu estou gostando muito desse processo novo que está acontecendo, justo pela pandemia. E eu falei assim, agora é a hora, foram 5 anos, né, de estudo, vamos agora colocar isso para fora, ajudar mais as pessoas, elas entenderem o processo, né, que ela passa quando ela está fazendo um cabelo, né? Sim. E o que é engraçado, assim, engraçado não, o que é você no meio do caos, você começou a descobrir possibilidades Essa de fazer aí, um novo Gleice, trabalho. É o foi muito exercício bacana. de se reinventar, isso é muito bom. Isso é muito Gleiber, é muito positivo. legal, assim, ó, É, eu acordo com uma energia que às vezes eu levanto 6 horas da manhã para gravar vídeo. Eu nunca tive isso. Vem a informação 4 horas da manhã, eu já levanto, já gravo o vídeo, eu falo, putz, eu tenho que lembrar disso. Aí o negócio flui, é uma energia muito sim, bacana que está vindo de criar conteúdo para as pessoas. É bem sim. bacana esse processo que está acontecendo. É, você é uma pessoa bem criativa, bem criativa. Tem que aproveitar, tem que fazer isso fluir Tem na que tua aproveitar. vida. E você está fazendo isso. Sim. Tá saindo De som? uma forma ou de outra, a gente precisa fazer. Isso. É isso que é importante. Depois você me passa os dados certinho para deixar, eu tá deixando ali no card Tá bom, vou o deixar para você podcast. aí, você coloca.
Aí eu coloco no lá, meu Instagram. caso as pessoas queiram te procurar, tudo. Mas vai ser bem legal. Vai ser bem bacana. Ó, Pode ir lá, gente. Vai lá gratidão, visitar, ver um irmão, pouquinho do meu trabalho. pela tua paciência, de estar deixando entrar aí na tua Imagina, casa, conversar um pouco com você, né? De você estar se imagina. expondo, que muitas vezes é difícil para as pessoas se expor assim, né? Então, gratidão por toda essa informação, toda essa experiência que você teve e está passando agora para algumas pessoas aí que pode estar ajudando. Gratidão, irmão. Muita Imagina, gratidão. irmão. Foi uma honra ter participado aí um pouquinho desse seu novo projeto. Estou amando falar um pouco da minha história. Foi muito Sim, gostoso. Me expor hoje em dia é muito mais fácil do que antes, porque eu não tenho mais vergonha. sim. Então, eu tenho muito orgulho de quem eu fui lá atrás para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Então, foi muita honra passar um pouquinho da minha experiência, da minha história aqui para você hoje, tá bom, Glebão? É sempre uma Opa. honra ter participado da sua vida e participar ainda da sua vida. E eu também, né? Sempre, tamo junto, tá Tamo bom? junto, irmão. Gratidão, Tá irmão. bom.